Um comerciante comprou a unidade de certo artigo por R$ 20 e calculou que, se o comercializasse por X reais cada, venderia por dia 60 menos X unidades desses artigos. Considerando X maior que 0 e menor que 60 e que o lucro é a diferença entre o preço de venda e o preço de compra, nessa ordem, nas condições apresentadas, podemos concluir que, para maximizar seu lucro, o comerciante terá de vender. Então nós temos que calcular aqui quantos artigos esse comerciante deve vender e o preço de cada um deles de modo que o lucro seja máximo. Esse lucro, então, eu vou escrever como sendo igual a R menos C, onde R é a receita, que é o total de dinheiro arrecadado com as vendas, e o C é o custo de aquisição aí desses artigos, certo? Então, eu escrevo aqui L igual a receita, dada aqui pela letra R, será em qualquer situação o número de artigos vendidos vezes o preço de cada um deles. O preço é dado aqui na questão como sendo X reais. Então eu vou colocar aqui X, que é o preço de cada um desses artigos. Sendo o preço igual a X, a questão nos diz que ele vende 60 menos X unidades desses artigos. Então, se eu tenho X, que é o preço, vezes 60 menos X, que é a quantidade de artigos vendidos, essa multiplicação vai me dar a receita, menos o custo de aquisição aí desses artigos. O custo de aquisição vai ser o preço de cada um deles, o preço que o comerciante gasta aí em cada um, que a questão nos dá como sendo R$ 20, vezes o número de artigos que o comerciante adquiriu para que pudesse posteriormente vendê-los. E vamos considerar aí uma situação muito boa, em que todos os artigos que ele comprou, ele conseguiu posteriormente revender. Então, se ele vendeu 60 menos X no final, é porque ele adquiriu esse mesmo 60 menos X. Então, eu vou ficar aqui com L igual a X vezes 60, 60x, x vezes menos x ao quadrado, menos 20 vezes 60, menos 1.200, menos 20 vezes menos x, mais 20x. Percebemos então que o nosso lucro L está aqui escrito em função de x, que é o preço de venda de cada um artigo. Então eu posso escrever L de x para indicar esse fato. Menos x ao quadrado, que está aqui, 60x mais 20x, 80x, menos 1.200. Percebemos então aqui que a nossa função lucro é uma função quadrática, em decorrência da sua lei de formação. A situação que nos interessa aqui é aquela em que o lucro será máximo. O lucro máximo aqui, considerando o fato de que temos uma função quadrática, está para o vértice dessa parábola. Então, o preço X da unidade de venda desse artigo que aponta para o vértice é o preço que vai apontar para o nosso lucro máximo. Nós chamamos isso matematicamente de X do vértice, o qual é dado por menos B sobre 2 vezes A. Notemos que B é igual a 80, então menos B será igual a menos 80. Sobre 2 vezes A, em que A aqui é igual a menos 1. Então teremos menos 80 sobre menos 2. 2 vezes menos 1, né? Menos 80 dividido por menos 2, isso aqui é igual a 40. Então nós temos que o preço de venda de cada unidade desse artigo deve ser R$40 para que o lucro máximo seja obtido. E se o preço desse artigo é X, ele vai vender 60 menos X unidade desses artigos. Então a gente vai chegar aqui para saber quantos artigos foram vendidos e nós vamos calcular 60 menos X. Sendo o X que aponta para o lucro máximo igual a 40, nós teremos 60 menos 40, que é igual a 20. Então, para que esse comerciante obtenha o seu lucro máximo, ele deve vender 20 artigos pelo preço de R$40. É a resposta que nós encontramos exatamente aqui na letra A.